Pois é, outra questão bem interessante, né? O que é o milagre, né? O milagre é aquele evento que ocorre e que nós não encontramos nenhuma resposta, nenhuma explicação da ciência. Ou seja, não há nenhuma resposta, não há nenhum entendimento que possa ser explicado por tudo aquilo que nós conhecemos. Ou seja, de tudo que nós conhecemos, seja da física, da química, da biologia, né? Das mais diversas ciências humanas, sociais, biológicas, não existe nada que explique determinado evento ou acontecimento. E a ciência, eu diria que de um tempo para cá ela se tornou mais cuidadosa e mais prudente quando se trata dessas questões que envolvem os milagres. Porque o milagre, digamos que é um evento não natural. Então a gente pode entender o milagre como um evento não natural. Agora, o que a ciência pode e contribui para esse universo de milagres que acontecem a todo dia? Porque diariamente a gente ouve falar em milagres. Com certeza. Pessoas que caminham do nada, pessoas que não enxergavam e começam a enxergar, pessoas que tinham determinadas patologias, determinadas doenças, enfermidades, e que de repente tiveram, né, a cura ocorrida de uma forma assim milagrosa. Eu diria que nesses casos a ciência tem muito a nos auxiliar no sentido de mostrar que em determinados eventos nós temos sim uma explicação natural e racional. E que isso pode ser explicado via natural. Daqui a pouco a pessoa tem, né, uma determinada doença que pode desaparecer. Mas através do auxílio das ciências médicas, da investigação profunda, pode-se chegar ao entendimento que por alguma causa orgânica, por alguma questão clínica daquela pessoa, aquele sintoma, aquele problema, aquela doença, né, ela diminuiu, ela pode ter desaparecido em função de algum mecanismo biológico do próprio corpo humano, enfim. Nós teríamos a capacidade, com o auxílio da investigação científica, de verificar as causas que geraram determinado episódio, determinada realidade. Então, a ciência, e aí na questão da religião, a ciência tem um papel muito importante no sentido de nos auxiliar a não ver em tudo que acontece obra do sobrenatural, obra do espiritual, do milagre, do fantástico, do extraordinário. Porque a ciência tem que nos ajudar e nós precisamos também nos educarmos para vivermos uma fé saudável, uma fé que não seja alimentada pelo espetáculo, pelo fantástico, pelo extraordinário. Bom, mas e existem milagres? Numa perspectiva, né, da tradição católica, do cristianismo, mas de modo especial na tradição católica, nós temos aqui na América um dos grandes eventos que, inclusive, né, referenda muitas igrejas e comunidades no nosso Brasil, em outros países da América Central também, que é a aparição da Virgem de Guadalupe, né? Lá no México, que aconteceu em 1530 e poucos, né? Quando uma imagem apareceu
e que depois ficou um manto, então, com algumas gravações nesse manto. E esse manto, né, que é um dos relatos que, inclusive, o padre Quevedo cita em um dos livros dele, né, esse manto foi objeto de investigação pelas maiores instituições, melhores e maiores instituições científicas do mundo. Inclusive, né, esse manto de Guadalupe, a própria NASA, né, ela investigou, ela buscou, através de testes do carbono e outros elementos modernos de investigação, tentar, de alguma forma, compreender racionalmente o que era aquilo, que evento era esse. E os nossos cientistas, então, tiveram a dignidade de dizer: não podemos explicar isso. Isso não é passivo de uma explicação natural de tudo aquilo que nós temos. No Brasil também nós temos diversos casos de pessoas que foram curadas e que passaram por um processo longo de investigação por comissões de médicos, de teólogos, de especialistas, né, que são os nossos chamados beatos, que depois também se tornam santos, né, dentro da tradição católica, porque não foi possível dar uma causa natural, uma explicação natural da ciência para esses fenômenos. Então, o milagre, ele existe? Ele existe. Ele acontece? Ele acontece. Mas é importante a gente também ter o apoio da ciência, né, para a gente também não enxergar em cada esquina tudo que está acontecendo como sendo milagre. Não. Existem critérios, é preciso ter discernimento, muita prudência, para que a gente, de fato, trate esses eventos com muita seriedade.